da região de cobertura da Rede Mar Azul. E aí a gente vai listando para você. Atenção, Araquari, Balneário Barra do Sul, Balneário Pissarras, Barra Velha, Penha e ainda Itajaí, Luiz Alves, Navegantes, cidades do norte de Santa Catarina que estão entre os 1.492 municípios catarinenses suscetíveis a desastres associados a deslizamentos de terras, enxurradas e inundações. A informação foi trazida pela Agência Brasil, que listou um estudo do governo federal apontando quase 35% dos municípios, do total dos municípios brasileiros, como áreas ameaçadas pelas questões climáticas. O levantamento nacional aponta a intensificação das mudanças climáticas provocadas pela ação humana no meio ambiente, que tem aumentado os desastres ambientais e climáticos em todo o mundo, a exemplo aí dessa tragédia vista no Rio Grande do Sul, né? As áreas dentro das 1.900 cidades consideradas em risco concentram 8,9 milhões de brasileiros, 6% da população do Brasil. Em Santa Catarina, atenção, nada menos do que 207 cidades estão em risco. O volume populacional mapeado é de 7%. E aí, além das cidades da cobertura da Mar Azul, por exemplo, há riscos em Joinville, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Balneário Camboriú, além de Itapema, entre outros. Na região da Mar Azul, atenção para os números, hein? Porque o Elton Cunha vai vir com a gente para comentar esses números. Atenção, cidades com maior número de pessoas ameaçadas de inundações na nossa região. Anote aí, Itajaí, 7.462 moradores ou habitantes em áreas de risco. Atenção. Ilhota, proporcionalmente, meu Deus, né? Ilhota é uma bomba relógio, tá? Sem querer alertar, mas já alertando. 6.085, olha a proporção de Ilhota para Itajaí. 6.085 moradores ameaçados em Ilhota. Atenção, Araquari, 4.300 moradores, de acordo com o estudo do governo federal. Ainda, moradores em risco em Balneário Barra do Sul, 908. Em Barra Velha, atenção pré-candidatos da nossa região, em Barra Velha, moradores em risco, 2.392 moradores de Barra Velha. Em Balneário Pissarras, 1.708. Atenção, Defesa Civil Balneário Pissarras, 1.708 moradores em área de risco. 1.415 em Penha. E em Navegantes, 2.059. Esse é o mapeamento técnico feito pelo governo federal. Na nossa região, a cidade com o menor número de pessoas expostas é Luiz Alves, com 68 moradores em áreas de atenção. Estes são os números que a própria Rede Mar Azul pesquisou e trazendo aqui para a gente, então, para você que acompanha o radar, a Mar Azul listou essas cidades e trouxe aqui agora, ao vivo, 7h19, o Elton Cunha. Gestor de desastres, professor, estudioso, profissional de carreira da Defesa Civil. A gente, não sei se ele já concluiu um mestrado na Federal, mas ele estava lá por isso, né? O Elton Cunha trazendo para a gente. Bom dia, Elton. E a gente está aqui com ele justamente para comentar esses números. O Elton que durante 12 anos, né, coordenou a Defesa Civil de Barra Velha, altamente capacitado na área. Elton, como é que você viu esses números? Como é que você classifica essas áreas de risco a partir de Itajaí até Balneário Barra do Sul? Eu sei que a realidade regional, por exemplo, Barra Velha, Balneário Pissarras, Barra do Sul, eu sei que você conhece muito bem porque é da região. Mas como é que você classifica esses números, Elton? E o que fazer para a gente mudar essa realidade de tanta gente ameaçada por exemplo, de um fenômeno extremo como é o caso do Rio Grande do Sul? Bom dia. Bom dia, Juvan. Bom dia, ouvintes da Mar Azul. Saudade, né, de estar aí. Faz um tempo que eu não falo com a Rádio Mar Azul. Então, eu não vejo essa lista com espanto, né, visto que esses riscos já são conhecidos na Defesa Civil há muito tempo. O problema, Juvan, não é a lista em si, né? Mas o que fazer com esses dados? O que fazer com esses números?
Então, isso é mais importante, isso tem que se espantar mais do que ter esses levantamentos, ter esses estudos preliminares da Defesa Civil Nacional. Isso foi feito em conjunto com as defesas civis municipais e estadual, né, para que esses dados sejam explanados para a população. Veio uma hora muito boa isso, né, essa lista já é antiga, ela sempre está sendo renovada, sempre ela está sendo atualizada. Barra Velha, no caso de Barra Velha, ela sempre esteve na lista, né? Pelo cuidado que a gente sempre teve de fazer os registros no sistema interno do S2ID, que é um sistema próprio da Defesa Civil Nacional, cadastrando e registrando todas essas ocorrências, essa movimentação. E lembrando, né, Gilvan, apesar dos números ali de pessoas em áreas de risco, isso aí pode ser exponencialmente maior devido aos impactos do desastre, né? Então a gente só está considerando áreas de enxurrada e áreas de deslizamento. Porém, a maior parte dos municípios eles vivem em litoral, então temos a questão da erosão costeira, os alagamentos costeiros, né, a contaminação do solo pelo elevamento do nível do mar, né, que isso já está provado, né. Enfim, potencializado pelas mudanças climáticas, né, independente da origem, independente se é de origem humana ou não. Isso aí está potencializando, isso aí está aumentando, e municípios que estão na zona costeira, eles vão sofrer muito mais. Das 7 horas e 23 minutos, Elton, eu queria fazer a seguinte observação. Nós temos Itajaí, maior cidade, por exemplo, da região da Anfre, superando de início, você falou muito bem, né? De início, superando 7 mil moradores ameaçados. Potencializa isso porque é uma cidade cortada pelos rios, Itajaí-Açu, Mirim e tal. Mas nós temos, por exemplo, uma cidade muito menor, que é Ilhota, com 6.085. Veja o tamanho de Itajaí e veja o tamanho de Ilhota. E logo em seguida vem Araquari, a terceira da lista dessa região de cobertura da Mar Azul. Araquari com 4.300. A gente pode dizer, por exemplo, Elton, que Ilhota, que a gente quando percorre a rodovia de Ilhota em direção a Brusque, por exemplo, em direção à região, a gente pode dizer que a cidade é uma espécie de bomba-relógios, daria para classificar dessa forma. O que dá para fazer, por exemplo, em curto prazo nessa região, para começar um trabalho preventivo que eu sei que foi né, o teu grande objetivo, a tua grande missão nas últimas décadas, porque quem trabalha defesa civil trabalha basicamente prevenção, né? Como é que a gente encara um número como esse de Ilhota, contrastando, por exemplo, com Luiz Alves, que tem muito menos riscos lá, 68 moradores. Como é que você analisa? Bem, a partir desses dados, Gilvan, pela proporcionalidade dos município pequeno ter muito mais gente em área de riscos, né, lembrando que existem riscos, ameaças e vulnerabilidades. Então, os riscos identificados de origem natural, tecnológica, pode ser deslizamento, enxurrada, alagamento, granizo, ciclone extratropical, né, ou de origem tecnológica, pode ser derramamento de produtos perigosos, pode ser rompimento de algum tipo de barragem, enfim, mas isso demonstra que a falta de planejamento urbano ela está intrínseca nas cidades, né? Isso é culturalmente amplo no nosso país. Por isso é importante a participação da sociedade junto na elaboração dos planos diretores. Esses planos diretores eles seguirem à risca todas as informações que os seus elaboradores repassam, principalmente a própria Defesa Civil. Lembrando que a Defesa Civil Municipal, ela repassa na elaboração do plano diretor todo o mapeamento de risco feito pela CPRM, do Governo do Estado, do Governo Federal, para que a urbanização ela seja feita da melhor forma possível, com o menor impacto aos desastres.
temos um problema muito grande com a especulação imobiliária, né? Longe de mim ser contra o desenvolvimento das cidades, né? Geração de emprego, de impostos, desenvolvimento de empresas, porém isso tem que ser feito de uma forma bem equilibrada. E existe forças que são contra uma metodologia mais ampla de desenvolvimento urbano, né, de uma forma mais equilibrada para que isso aconteça. Então a gente vê às vezes situações muito bizarras, eu digo de bizarras de liberação de loteamentos ou até loteamentos clandestinos, e não há uma fiscalização contundente do poder público municipal quanto a isso. E as pessoas, todo mundo tem direito a uma moradia, está na Constituição, né? Todo mundo precisa ter moradia, né? E não há um equilíbrio, não há políticas públicas decentes de moradia necessária para cobrir toda essa população. Então, e muitas vezes também, quando há questões de moradia, há projetos de habitação, eles colocam justamente em áreas de risco, né? Lembrando que Itajaí, por exemplo, ou até mesmo Barra Velha, tem uma característica em comum. São foz de bacias hidrográficas, né? Então recebe um volume muito grande de água dos municípios compostos por essas bacias. Isso potencializa muito a ameaça e a vulnerabilidade que esses municípios têm. Então, como eu falei, municípios de foz, eles têm um potencial muito maior de desastres, né? Então, é necessário um investimento, principalmente nas políticas públicas de habitação, né, da urbanização. Um outro ponto que eu bato, Juvan, também, é a questão de drenagem urbana. Não pode mais considerar fazer um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, né, dos projetos de macrodrenagem. Cada município tem sua característica em comum, cada região, cada bairro, cada rua tem uma característica própria. Então tem que ser considerado o sistema de macrodrenagem justamente para que comporte chuvas mais elevadas e também ações da própria natureza, como elevação do nível do mar, as marés em si, que é a influência das marés, né? E o básico, né, que é justamente a participação da população. Eu sempre digo, né, que defesa civil não se faz sem a participação da população. Qualquer ação de defesa civil sem que a população esteja junto nas decisões e nas ações de implementação não é defesa civil. Então, a gente tem que, com essa lista, os gestores, os futuros gestores, vereadores, prefeitos, buscar investimento de infraestrutura necessária, mas também, ao mesmo tempo, não é só obras, né? O pessoal fala obras, 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 mas não é bem assim. A defesa civil ela é composta por pessoas técnicas e a população. Então a população tem que estar preparada, tem que preparar a população, a sociedade sim, o segundo setor que é as empresas, né, existe a gestão, como diz o meu amigo Ricardo Giovernardi, lá de Minas Gerais, gestão de continuidade de negócios, né, que tem que ser levado em consideração. E isso não está nem sendo tocado nas defesas civil nacional. Elton, nesse sentido aí que você falou das prefeituras, a gente noticiou agora, quando a gente abriu os portais aqui, a gente noticiou, se não me engano, em Camboriú, concurso público para servidores da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú. Volta e meia a gente está trazendo isso, concurso público para cidades que têm guarda municipal, especificamente para guarda municipal, para agente de saúde, para fundações de meio ambiente, mas você raramente na região você vê prefeitos, eu já vou colocar na responsabilidade de quem deve ser mesmo, prefeitos. Você raramente vê prefeitos estruturando a defesa civil, você não vê concurso público para que se estruture uma defesa civil com técnicos e gente que tem formação na área, e muitas vezes a defesa civil ela é tocada por pessoas da sociedade sem qualquer formação, quer dizer,
o reflexo está aí agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pagando preço, né, literalmente, por essa desatenção que se tinha até então com relação à importância das ações preventivas, o que você falou, não deixar tubular, fazer uma drenagem mais inferior àquela que possa garantir o escoamento, não deixar mais acontecer toda essa falta de planejamento que sempre marcou a questão, seja de tubulação, seja de meio ambiente, seja a atenção que esses setores merecem, né, Elton? Então, é uma briga de anos já, João. Inclusive, eu tenho, eu tenho pessoas que me odeiam e tem pessoas que me adoram, né? Nessa luta da profissionalização da defesa civil, a gente tem muitas barreiras, tá? Eu cito aqui o Instituto Federal Catarinense através do único curso técnico em defesa civil do Brasil, né, de Camboriú, o Instituto Técnico o Instituto Federal de Camboriú, com a professora Cleonice, e temos o mestrado em desastres ali na Universidade Federal. E as pós. O problema, Gilvan, é o seguinte: muitas prefeituras fazem concurso público para agente de defesa civil como tapa-buraco. Ou ele não entra, ele não vai fazer. Quando você olha o escopo ali do concurso público, agente de defesa civil, ele vai ser guarda-vidas, ele vai ser bombeiro, ele vai ser motorista, ele vai ser tudo menos agente de defesa civil. Outra questão, salário às vezes de 1.900, 2.000, 2.500. Como é que você passa um salário desse para uma pessoa que tem um poder de polícia administrativa, tem um poder gigante nas mãos, às vezes, dependendo do contexto, tem um poder maior que o próprio prefeito? Como é que você passa um salário A esse profissional é a autonomia que ele precisa na hora de alertar sobre essa ou aquela demanda que apareça, né? Não se ouve o profissional, né? Elton, Não se ouve. a gente agradece a sua participação, mas eu queria, antes de encerrar e de passar a mensagem final do Elton, só reforçar aqui, na nossa região, nós temos Barra Velha, com 2.392 moradores listados no estudo em áreas de risco. Em Balneário Pissarras, 1.415. 1.708 em Balneário Pissarras, 1.415 e 2.059 em Navegantes. Só para fechar mais aqui esses números nas nossas áreas, e para o senhor pré-candidato a vereador que está nos ouvindo agora, o senhor pré-candidato a prefeito, a vice-prefeito que está nos ouvindo agora, atentar sobre essa realidade que é técnica, como diz o Elton. O relatório já vem de muitos anos, mas agora atualizado com os números do IBGE. Então, atentar para isso e aprender a ouvir, né, a defesa civil, né, as autoridades do meio ambiente, né, a quem realmente entende tecnicamente desse setor. Elton, sua mensagem final. Lembrando que desastres não são naturais, são provocados, né, independente da origem. Nós mesmos provocamos os desastres, criando os riscos, criando as vulnerabilidades, criando as ameaças. E que a Defesa Civil não é um órgão isolado. A Defesa Civil é a população, são os voluntários, a prefeitura, são as empresas trabalhando em conjunto. Então são políticas públicas. Isso tem que quebrar esse paradigma de esperar algo lá de cima. Isso é uma ação constante e depende de todos nós, depende da população, dos governos e também depende da cobrança da população. Como eu gostaria que a população na minha época me cobrasse mais, porque eu teria muito mais força para trabalhar, né, com defesa civil. Até hoje eu não sei como eu trabalhei a maior parte do tempo sozinho, mas agradeço a oportunidade aí, Gilvan, Mar Azul, né? E um abraço a todos. Obrigado, Elton. O Elton é aqui na nossa região, 7h35, o Elton é na nossa região aqui um dos mais qualificados profissionais e está se tornando um dos mais qualificados no estado de Santa Catarina para lidar com toda essa situação e toda essa ação preventiva. Ele que teve premiações e teve um trabalho destacado, infelizmente descontinuado em Barra Velha, né? Olha o desfecho que Barra Velha teve aí hoje, né? Senhores pré-candidatos, senhores políticos, vamos atentar a essas questões.